Oi, tudo bem? Meu nome é Leia Coimbra da Silva, sou filha do Tadeu e eu vou contar hoje a minha versão sobre os 20 anos do lar, sobre o que eu vivi dentro do lar. Então, eu era criança quando os meus pais fundaram o lar. De início era uma brincadeira, brincar com os avós. Eu tive a sorte de conseguir ter os meus avós paternos e maternos, conviver com eles. Então, para mim, eu já tinha os meus avós, mas automaticamente eu tinha os avós do lar. Então, para nós brincar com eles, conversar com eles, algumas brincavam com a gente de boneca como se elas fossem criança, né? Outras ensinavam muitas coisas para nós. Lembro bastante da Vó Sueli, a gente conviveu muito próximo dela, ela era uma senhora lúcida. Eu lembro que ela era corcundinha, assim, cabelinho bem branco, e ela fazia muito crochê. O tempo todo era crochê que ela fazia. E eu lembro que ela me deu uma agulha e um resto de linha para mim começar a aprender os primeiros pontinhos de crochê. Eu me lembro que naquela época eu não dava muita bola para isso, só que depois, quando eu conheci a minha sogra agora, eu me lembrei, a minha sogra fazia e me fez eu relembrar dos pontinhos que ela me ensinou. Eu lembro que ela me ensinava ela chamava de quará, né? Eu lembro que ela passava maisena, passava um produto, eu não lembro se era maisena, se era farinha, o que era, e deixava no sol os paninhos esticadinhos assim. Isso é uma coisa que eu me lembro muito forte assim dela, assim, de levar ela no mercado. Eu lembro que o lar era na rua do lar, do mesmo lado da calçada tinha um mercado e muitas vezes eu levava ela. Imagina, eu era pequena, mas como não tinha que atravessar a rua, não tinha que fazer nada, eu lembro que eu ia com ela até, eu acho que dava umas 3 casas também, para buscar bolachinha, para de tarde a gente tomar café. Então assim, era realmente uma relação assim de vó, assim, sabe? Não era só uma paciente, uma interna do lar, mas sim uma relação de vó. É isso que me traz assim, mais na lembrança, assim. Trabalhei por 8 anos aqui no lar. Para mim, como pessoa, foi um grande aprendizado. Foi uma base do que eu faço hoje. De repente, se eu não tivesse tido esses primeiros passos, não tivesse dado esses primeiros passos aqui dentro, de repente hoje eu não conseguiria exercer a função que eu exerço hoje no meu trabalho. Para mim, como pessoa, foi um grande aprendizado porque o pai, de alguma maneira, nos ensinou muitas coisas como patrão, não só como pai. Aqui dentro, com os vós, com as famílias que a gente foi conhecendo no decorrer do tempo, porque, como já foi falado aqui, o lar é uma empresa familiar, não só porque trabalhamos aqui, porque somos família, mas sim porque nos tornamos parte da família de outras pessoas. Isso foi um divisor de águas, porque a gente sempre foi família, sempre teve a nossa família, no caso nós, família fora do lar. Mas só que aqui acabou pegando afeição, carinho por pessoas que passaram a ser nossa família, mas que não temos o mesmo tipo sanguíneo, não somos da mesma família de sangue, mas sim do coração. Isso a gente acabou se tornando família realmente de outras pessoas que a gente nunca tinha visto na vida. E a gente acaba pegando realmente um carinho muito grande por cada um dos pacientes aqui, dos familiares. A gente acaba criando uma amizade muito grande com eles. Então realmente o lar para mim foi um aprendizado muito grande, sim, como pessoa, como profissional. Na minha empresa hoje eu consigo gerenciar, de repente, porque eu aprendi isso aqui no lar. Aprendi a coordenar as meninas, dizer por onde a gente tinha que começar e de repente por isso que hoje eu consigo fazer isso na minha empresa. Dizer por onde tem que ir, como tem que fazer. Então, realmente, quando eu digo que foi um aprendizado muito grande para mim trabalhar aqui no lar. O aprendizado que ficou gravado em mim realmente foi isso, que para eles a família é o que é mais importante. Porque muitas vezes no finalzinho ali, nos últimos momentos deles, eles pedem por quem?
de repente por algum filho, pela mãe, pelo pai. Muitas vezes eles dizem, que vou ir lá na mãe, vou ir lá no pai. Então realmente é isso, de tu dar realmente importância para os teus, para a tua família. Então vamos sempre ficar cada vez mais próximo da nossa família enquanto a gente tem tempo, porque muitas vezes a gente já não vive mais nesse mundo, mas está vivo, está vivendo de repente mais no passado, mas realmente a tua família ainda continua sendo a tua base.